meu nome é Fernanda. Você está no canal Fernanda Exatas. E esse é mais um vídeo extra. Eu irei mostrar a solução de uma questão do Enem 2023. A questão é a 166 do caderno cinza. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Para saber a massa desse volume, é necessário saber o volume total desse tronco de cone, o volume do cilindro que foi retirado. E para saber o volume total desse tronco de cone, é necessário saber o volume total desse cone e do cone menor. Para descobrir o volume desse tronco de cone, vamos observar as ferramentas necessárias que podem ser utilizadas de acordo com os dados oferecidos na questão. Como a questão não oferece o valor da altura do cone menor, teremos que utilizar semelhança entre figuras proporcionais para descobrir essa altura. Dentro do cone existe um triângulo retângulo e a altura do cone menor é referente ao raio igual a 3. Como observado aqui na figura, o cone menor tem um diâmetro igual a 6, então seu raio é igual a 3 centímetros. E aqui embaixo temos o raio igual a 9 centímetros, conforme a figura mostrada na questão, que o diâmetro do cone maior é igual a 18 centímetros, então seu raio é 9 centímetros. A altura do cone menor será proporcional ao raio de 3 centímetros. Aí utilizaremos semelhança entre triângulos para encontrar essa altura. No caso aqui, a disciplina envolvida é razão e proporção, de grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o raio do cone, maior será aqui a altura. A altura do cone menor está para a altura total, H está para 36. Assim como o raio menor, no caso 3 centímetros, está para o raio total, que é 9 centímetros. 3 está para 9. Realizando aqui a equação, temos que 9 vezes H igual a 36 vezes 3. H, que é a altura do cone menor, é igual a 36 vezes 3 dividido por 9, que é igual a 12 centímetros. O cone menor tem uma altura de 12 centímetros. Essa disciplina de razão e proporção e semelhança entre figuras será apresentada numa aula posterior. Agora que sabemos a altura do cone menor, podemos descobrir o volume desse tronco de cone. Como que vamos fazer isso? O volume do tronco de cone é igual ao volume total menos o volume do cone menor. A fórmula do volume de cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. A base de um cone é um círculo e a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Primeiramente, vamos calcular o volume total desse cone. A área da base, π vezes 9 ao quadrado. No caso aqui, 9 é o raio desse cone maior. Vezes a altura do cone maior, que é 36, dividido por 3 pela fórmula. O volume do cone total é igual a 2.916 centímetros cúbicos.
Agora, vamos calcular o volume do cone menor. Π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3 pela fórmula. 3 é o raio do cone menor, 12 é a altura encontrada do cone menor, dividido por 3 pela fórmula. O volume do cone menor é igual a 108 centímetros cúbicos. Observe, para fazer a conta, para jogar na fórmula, todos os números devem estar na mesma unidade de medida. No caso aqui está tudo em centímetros, mas sempre que for uma questão sobre unidade de medidas, tem que observar se todos estão na mesma unidade de medida. Agora, para achar o volume do tronco de cone, eu faço o volume total menos o volume do cone menor. No caso, 2.916 centímetros cúbicos menos 108 centímetros cúbicos. O valor desse tronco de cone, o volume desse tronco de cone, é igual a 2.808 centímetros cúbicos. Agora que sabemos que o volume do tronco de cone é 2.808 centímetros cúbicos, é necessário saber o volume da escultura do artista plástico. Na questão fala que ele tirou o cilindro de dentro desse tronco de cone. Então, para saber o volume dessa escultura, primeiramente precisamos saber o volume desse cilindro. A fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base de um cilindro é um círculo e a fórmula da área de um círculo é π vezes r ao quadrado. No caso, o raio desse cilindro é igual a 3, porque a questão fala que o diâmetro do cilindro é igual a 6. Pela fórmula do volume de cilindro, área da base π vezes r ao quadrado vezes a altura do cilindro, no caso aqui, 24. Por que a altura do cilindro é 24? Porque a altura total do cone da questão é 36. Só que encontramos que a altura do cone menor é 12, então a altura aqui do tronco de cone é 24. 36 menos 12. Pela fórmula, encontramos que o volume do cilindro é igual a 648 centímetros cúbicos. Então, o volume da escultura será o volume do tronco menos o volume do cilindro. O volume do tronco é 2.808 centímetros cúbicos e o volume do cilindro é igual a 648 centímetros cúbicos. Então, o volume da escultura é igual a 2.808 menos 648, que é igual a 2.160 centímetros cúbicos. O volume da escultura é igual a 2.160 centímetros cúbicos. E a questão fala que essa madeira que o artista plástico esculpiu tem a massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, a massa dessa escultura é igual a 2.160 vezes 0,6 gramas. No caso, a massa total em gramas dessa escultura é igual a 1.296 gramas. No caso, letra B.